Irmãos, a gente tem tido, às vezes, dificuldade de não se colocar diante das coisas de modo distraído. A tecnologia tem atrapalhado bastante a gente nesse sentido. Por quê? Porque a gente se distrai com facilidade. Você já reparou que, às vezes, você pega o celular para fazer uma coisa e você acaba não fazendo aquilo que você se propôs a fazer e você acaba não lembrando nem daquilo que você se propôs a fazer? Às vezes, por exemplo, eu pego o celular para ver uma conversa do conselho da igreja, aí eu já vi outra coisa, aí daqui a pouco eu nem lembro que eu tinha que ver a conversa do conselho da igreja. A gente tem ficado distraído e eu sou uma pessoa extremamente distraída. Então, eu possivelmente, em breve, vou ser uma daquelas pessoas que tem esses vídeos assim, da pessoa mexendo no celular, caindo numa fonte, assim, caindo num buraco. Eu sou desse tipo, eu derrubo as coisas, sou meio desastrado assim, sou distraído ao extremo daquilo que pode ser considerado até lerdeza mesmo. Confesso para vocês que eu sou meio lerdo. Cara, esses dias eu estava tão distraído que eu estava no Guanabara, aquele lugar maneiro, né, em que as pessoas fazem tudo por você. Eu estava lá esperando fazerem alguma coisa por mim, ninguém fez nada. Eu mesmo tive que pegar as compras e botar no carrinho, e no final eu que ia pagar mesmo. Beleza, tô lá. Aí de repente, cara, e graças a Deus foi durante a pandemia, porque eu estava de máscara, eu estava com a cabeça tão louca, assim, tão distraída, tão maluca, que eu de máscara, e eu já tinha sido ordenado pastor, o que foi pior para mim, né? Já era um pastor ali passando as suas compras, pelo menos mascarado, né, sem identificação. No meio daquele negócio, daquela confusão com as crianças e tal, minha esposa, eu peguei um pote de mostarda, e para minha defesa, eu nem gosto tanto de mostarda, entendeu? Fosse ketchup, eu peguei, nem sei porque que tinha mostarda ali no negócio. Eu peguei um pote de mostarda e, distraído, passei direto pela moça do caixa e já botei na parte da sacola das compras, né? Tipo assim, furto, nome disso, né? No Código Penal descrito como furto. Aí, cara, a mulher do caixa, para minha vergonha, a mulher do caixa viu. Tinha um ditado antigamente, eu nunca entendi esse ditado, talvez você me explique aí no final do culto, que é: vergonha é roubar e não poder carregar. Cara, foi um ladrão que fez esse ditado, né? E era um ladrão bem sucedido, né? Que o cara roubava e carregava. Cara, para minha vergonha, eu furtei o negócio de mostarda e não carreguei, porque a mulher viu, aí falou assim: eu vi que você passou o negócio de mostarda aí, sem passar aqui no caixa. Aí, cara, na hora, aquilo me deu um branco assim, eu falei: o quê? Ela não registrei a mostarda, você já botou lá na frente. Aí eu olhei para minha esposa assim, tipo, será que eu fiz isso mesmo? Aí, né, provavelmente fiz, eu estava com a cabeça totalmente louca. Aí passei lá, a tal mostarda. Depois, quando eu botava a mostarda assim no cachorro quente, estava gosto horrível. Devia estar até estragada aquela mostarda, mas aconteceu. Cara, quando a gente se distrai em coisas que são pequenas assim, o máximo que a gente passa é uma vergonha, né? Mas quando a gente se distrai diante do reino de Deus e daquilo que Deus propõe para a nossa vida, a gente perde oportunidades que são incomparáveis e às vezes a gente permite que o nosso coração seja endurecido. A gente vai ler o texto da palavra de Deus, Marcos capítulo 8, verso 14 em diante. Esse texto mostra um momento do ministério de Jesus. Os discípulos já estão andando com ele há algum tempo, talvez há um pouco mais de 1 ano e meio. Andando com Jesus relativamente há pouco tempo, né? Imagine que você seja convertido há 1 ano e meio, assim. Está no início da caminhada, né? Andando com Jesus há pouco tempo. Os discípulos já estão no estágio em que eles se apresentam de modo completamente distraído, com o coração endurecido. Jesus vai dizer isso para eles. É interessante que antes mesmo, no capítulo 6, logo depois da primeira multiplicação de pães, então tem a primeira multiplicação, Jesus anda sobre as águas. No final dessa passagem em que Jesus anda sobre as águas, o evangelista vai dizer para a gente
que os discípulos não tinham entendido o milagre da multiplicação, que o coração deles estava endurecido. Jesus faz outros milagres, cura uma pessoa que é surda, faz uma segunda multiplicação agora, e a gente vai chegar ao texto em que o coração dos discípulos permanece endurecido. Logo antes desse momento, a gente vai ver que os fariseus pedem um sinal para Jesus. Cara, Jesus já tinha dado vários sinais, eles fazem isso só para pôr Jesus à prova. Jesus diz, não vai ter sinal, ele entra no barco com os seus discípulos, e os discípulos começam a discutir. Olha só o que eles dizem, e olha só o que Jesus diz para eles. Eu acho que isso faz todo sentido para a nossa vida nessa noite. Gostaria que você acompanhasse comigo então. Marcos 8, verso 14 em diante, diz assim: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Queridos, esse texto ensina algumas lições valiosas para a gente. Eu gostaria de retirar 2 desse texto. A primeira é que é possível andar teoricamente perto, ser considerado discípulo, mas apresentar um coração desatento e endurecido. É possível andar teoricamente perto, no meio do grupo, ser até considerado um discípulo, chamado de discípulo, mas apresentar um coração desatento e endurecido. É estranho a gente pensar na posição dos discípulos. Cara, olha só, eles estão diante daquele que foi prometido por todos os profetas. Todas as profecias têm se cumprido na pessoa de Jesus. Ele é o Messias, o Salvador, o ungido, como rei, profeta e sacerdote. Ele é o Filho de Deus encarnado. A história está sendo transformada. Aliás, além de transformada, a história da humanidade está sendo escrita diante dos olhos dos discípulos de Jesus. E eles estão distraídos, desatentos. O cenário para eles era meio prejudicial, porque tudo aqui parecia muito pequeno. Jesus nasceu numa cidade que era muito pequena, que era Belém. Jesus é de um lugar que é desprezível, chamado Galileia. Jesus vai para uma cidade aqui logo na sequência chamada Betsaida. A minha cidade, que é uma cidade grande e bonita, tem aproximadamente 900.000 habitantes. Diminuiu um pouco aí, não sei porquê, mas diminuiu. Cara, uma cidade como essa aqui, Betsaida, devia ter uns 800 habitantes, 1.000 no máximo. Uma cidade bem pequenininha. Diante daquele cenário, eles poderiam também olhar à sua volta com o pensamento, a memória, o ouvido e o olho bem pequenininhos. Mas o Filho de Deus encarnado estava com eles. Às vezes a gente olha para esses textos assim, e você vai ver que a reprimenda que é colocada nas palavras de Jesus, vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Essas palavras são repetidas no Antigo Testamento. Os profetas
que de certo modo alertaram Israel para a idolatria, disseram a mesma coisa. Se você ler Jeremias, se você ler Ezequiel, Isaías, as mesmas expressões. Quando a gente olha para esse povo, para os discípulos, a gente esquece que o Evangelho, na verdade, é um espelho. O Evangelho não é uma tela que te aponta para outras vidas. Não, o Evangelho quer tratar comigo e com você, quer falar da gente. Olhemos para nós, então, irmãos, e nós estávamos perdidos no nosso próprio engano. Não há nada diferente de nós para as outras pessoas que não conhecem a Jesus, senão o fato de Jesus ter se revelado a nós. Você consegue entender? Nós somos iguais a todos os outros que a gente condena nos noticiários. No entanto, foi da misericórdia de Deus e do agrado que Ele se revelasse a nós e a nossa vida fosse mudada, não por nada que havia em nós mesmos, mas em tudo o que havia nele. Ele, de modo gracioso, se apresenta a nós como um presente. Hoje, nós não somente sabemos o caminho, como quem conhece uma rota que vai achar um tesouro no final de um arco-íris, mas a gente conhece o caminho, que é uma pessoa, Jesus Cristo, que se revela a nós. O Evangelho não diz para você assim, o caminho é esse e vai. Não, o caminho te encontrou. Você e eu, nós fomos encontrados, nós fomos achados. Irmãos, nós estávamos perdidos. A única certeza que teríamos era a condenação, o inferno. Entenda, poderia haver salvação e a gente nunca ter ouvido falar da salvação. Poderia haver salvação e ser algo muito difícil para a gente fazer. Só que Jesus é o presente de Deus para nós, que cumpre tudo por nós. E agora a gente consegue, por Jesus, pela imagem dEle, pela justiça dEle, a gente consegue ser considerado e declarado justo diante de Deus. Em Jesus Cristo nós temos verdade, existe verdade, segurança nele, verdade absoluta existe nele. Em Jesus existe vida. O caminho nos encontra para que nós façamos parte dessa grandiosa obra de redenção. Saca só, o prêmio foi grandioso demais e até difícil de ser traduzido. Você foi encontrado por Jesus Cristo e agora Ele usa a sua vida para encontrar outras pessoas que você ama, para que você encontre essas pessoas nas moradas celestiais, para que você viva num reino de amigos, para que você seja recebido pelos seus amigos. Jesus tem salvado a nossa casa, Jesus tem salvado a nossa família. O reino de Deus tem avançado. A gente tem testemunhado aqui muitos milagres. Nesse ano eu batizei 12 pessoas. 12 pessoas creram no Evangelho de Jesus Cristo. Uma delas é essa menina aqui, Gabi, que vai ficar cheia de vergonha. Cara, presente de Deus para nós, Gabi. Uma menina de 12 anos, 12 que você tem, Gabi? Não acredito, você tem 18 com certeza. É, isso aí, no próximo, que beleza. Sabe tudo do Evangelho, crê em Jesus Cristo, confessou de todo o coração. Jesus tem feito isso, tem convertido os corações. Porém, essa que é a nossa dificuldade.
os milagres por si só não garantem que a gente tenha um coração imune ao endurecimento. Você vai lembrar que num dos discursos de Jesus, ele falou assim: ai de ti, Betsaida, que é a cidade para a qual ele vai agora. Ai de ti, Corazim, porque se os milagres que foram feitos na cidade de vocês fossem feitos em Sodoma e Gomorra, aquelas cidades tinham se arrependido, e vocês não se arrependeram. O fato da gente ver um milagre acontecer não significa que o nosso coração estaria imune ao endurecimento. Nem o fato da gente ser chamado de discípulo, nem de líder, nem de pastor, por exemplo. Perceba, aqui são os apóstolos. Os caras estão andando 1 ano e meio com Jesus e já estão com o coração endurecido. Segunda lição desse texto: as lembranças das experiências de dependência de Deus são a receita contra um coração endurecido. As lembranças das experiências de dependência de Deus são a receita contra um coração endurecido. Jesus está ensinando isso para a gente. Você percebe que ao notar o coração endurecido dos discípulos, o que ele faz? Ele começa a perguntar para os discípulos: olha, vocês têm olhos, não veem, ouvidos, não ouvem, não se lembram. E aí Jesus poderia dizer para eles assim: olha, acabou a chance de vocês, já era, vai embora, segue outra pessoa. Mas não, ele poderia dizer também: você não lembra? Acorda aí, meu filho, para a vida, trata de lembrar. Mas não, sabe o que ele faz? Ele lembra os discípulos. A misericórdia dele é tão grande, ele é tão gracioso, que ele mesmo vai falando para os discípulos: olha, lembra quando eu reparti 5 pães para 5.000 pessoas? O que aconteceu? Lembra quando eu reparti 7 pães para 4.000 pessoas? O que aconteceu? Vocês ainda não entendem? Uma das formas da gente tornar o nosso coração sensível mais uma vez, entenda, irmãos, quanto mais tempo a gente tiver de caminhada, quanto mais título a gente tiver, quanto mais conhecimento teórico a gente tiver da palavra de Deus, mais o nosso coração pode se apresentar dessa maneira. Lembra do Salmo 126? O que Deus vai falar, né? Através do seu povo. E Jesus também através do seu povo no Salmo 126. O povo estava passando uma dificuldade terrível. O povo estava sendo atacado. E aí o salmista vai se lembrar daquilo que Deus fez no passado. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, certamente, grandes coisas fez o Senhor por nós. Se o seu coração se endurece, é hora de você retomar as lembranças de um passado em que você viveu com o coração totalmente alegre, cheio de júbilo, repleto de alegria, de felicidade que vem do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus alerta o seu povo, em João capítulo 14, verso 26, que o Espírito Santo seria responsável por lembrar os seus discípulos daquilo que Jesus tinha feito. Ou seja, para essa tarefa, você precisa da ajuda, do auxílio, você tem que orar por isso, para que o Espírito Santo te faça lembrar, como fez no coração dos apóstolos. Como que a gente aplica essas verdades ao nosso coração? Primeira aplicação: examine o seu coração e busque lembrar de como Deus é gracioso com você. Examine o seu coração, tente lembrar: Deus tem sido gracioso com você, certamente. Lembre-se daquele que se lembrou de você. Lembra daquele texto em que Jesus está com os ladrões na cruz?
tratado como um malfeitor. Um dos ladrões diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Lembre-se do Deus que se lembrou de você. Jesus diz para ele que ainda hoje, ainda naquele dia, ele estaria no paraíso. O que Deus fez em você? Você lembra de quando você se converteu? Você lembra de quando você se batizou? Ou quando você fez a sua profissão de fé? Essa tá fácil para você, hein, Gabi? Foi quinta-feira agora. Eu me lembro do dia da minha conversão, do meu batismo. Me lembro de quando eu cheguei aqui à Igreja Oceânica e vivi um avivamento. Lembro que a minha casa passou por uma transformação assim maravilhosa, no meu casamento, na minha família. Me lembro dos momentos que eu aprendi aqui nessa igreja a jejuar e orar e buscar participar de vigílias. Me lembro também do momento da minha ordenação. Isso tudo serve para aquecer o meu coração. Eu lembro de uma fase que a gente viveu, né? Depois que a gente veio aqui para a igreja, que a gente nunca tinha jejuado. Aí a gente aprendeu a jejuar aqui. E aí uma vez a gente foi fazer, eu e Raquel, um jejum um pouquinho maior. Aí a gente fazia um negócio que, isso aqui é invenção minha, beleza, pessoal? Não é regra, não estou mandando você fazer igual, nada não. Mas a gente fazia um jejum que a gente entregava o jejum no domingo da ceia, que era esse domingo aqui. Aí a gente fazia para entregar na hora da ceia, né? Ia ser o primeiro alimento que a gente ia receber. E, cara, como aquilo era maravilhoso, cara. Se você participa da ceia aqui, como qualquer coisa, faz um jejum antes de participar da ceia e vem aqui participar só para você ver. Cara, seu coração vai estar quebrado mesmo, destruído, moído e cheio da presença de Deus. Eu lembro que a gente tomou uma vacina, a gente calculou mal esse jejum, aí a gente tomou uma vacina contra a febre amarela. Cara, a gente passou mal pra caramba. Mas foi bom demais, a gente veio de ônibus aqui para a igreja nesse dia, lá de São Gonçalo. Rapaz, que tristeza. Mas quando a gente chegou aqui na presença de Deus e na ceia, parecia que a gente estava chegando no céu, Jesus estava abraçando a gente. Que dia maravilhoso que eu guardo no meu coração. O que Deus fez por você? Como Ele tem agido na sua vida? Você se recorda do que Deus tem feito através de você também, no ministério que você exerce? Você que lida com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Você percebe aquilo que Deus faz através de você na liderança da sua célula. Líder, essa palavra é para você. O coração do líder pode se endurecer também. Quantas oportunidades você teve de ser usado por Deus para pregar a palavra dEle, para viver o reino dEle, para orar com os seus irmãos. Esse ano eu tive a oportunidade, me lembrando daquilo, que Deus fez na minha própria vida, de orar com alguns irmãos que entregaram a vida para Jesus no leito de morte, irmãos que permaneceram fiéis a Jesus Cristo no leito de morte também. Irmãos que em breve eu encontrarei nos braços do meu Salvador. Durante essa caminhada eu vi meus parentes sendo convertidos a Jesus Cristo, minha própria mãe entregando a vida a Jesus. E hoje, irmãos, eu posso dizer com sinceridade que eu amo mais a Jesus Cristo e tenho o coração mais aquecido do que nos primeiros dias da minha conversão. Eu amo a palavra de Deus, eu amo estar na presença de Deus, eu amo estar na comunhão aqui com os irmãos. Segunda aplicação, retome os velhos hábitos que aproximaram você de Jesus. Retome os velhos hábitos que aproximaram você de Jesus. Quando você se converteu, você lembra da sua rotina assim, de busca, de oração, de leitura, de jejum, de frequência na igreja? Eu vivia na igreja.
Ainda hoje, graças a Deus, eu vivo na igreja. Uma vez um pastor, ele fez uma dinâmica, porque não sei se você reparou, o problema inicial de Jesus Cristo no verso 14 é o fermento dos fariseus e de Herodes. Então o que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Olha, apesar de vocês serem discípulos e andarem comigo, vocês têm que tomar cuidado, porque existe um ensino falso, um ensino que pode contaminar o coração de vocês. E ele está falando isso para os apóstolos. O ensino, ou fermento, dos fariseus e de Herodes, é um ensino que leva à hipocrisia. Lucas e Mateus vão traduzir essa expressão para a gente. Sabe o que é hipocrisia? É você dizer algo, mas viver outra coisa. Vou te dar um exemplo. Uma vez um pastor me desafiou num livro, a fazer isso. Não quero nem que você faça, porque é frustrante demais, mas pensa só. Assim que ele dizia, pega uma folha, escreve o que é a oração, qual a importância da oração, por que isso é vantajoso para a sua vida, para o reino. Escreve. Aí, sou um pastor, não é isso? Estou mais do que professor de redação. Estou mais do que preparado para escrever esse texto. Aí coloquei tudo bonito sobre oração, momento com Deus, e abrir o coração, e falar. E, cara, o Deus do universo que inclina os seus ouvidos, como diz o salmista, e escuta o clamor, o pedido de socorro, e não há nada que se compare e tal. Aí ele diz na página seguinte assim, olha, agora você vira essa folhinha que você escreveu a importância da oração, e você coloca quanto tempo que você dedica a oração na folha de trás, para você comparar se aquilo que você sabe na teoria é aquilo que você vive. Porque o reino de Deus é um reino que se vive, não é um reino que se sabe em teoria. E aí eu vi como que eu, um pastor, posso ser hipócrita também. Irmãos, é momento de arrependimento, contrição, é momento de se voltar àquilo que é a simplicidade do Evangelho de Jesus, estar valorizando a bênção, mais uma vez, de estar no meio da igreja. Cara, como que a gente já esqueceu que houve um momento em que a gente não podia pisar aqui dentro por causa da pandemia, e agora uma chuvinha pode deixar esse culto mais vazio. E antes a gente vinha caindo raio na cabeça, não é isso? Pandemia, meu irmão, a gente queria estar na igreja. Mas de repente o nosso coração acaba se afastando, se endurecendo. Jesus te chama a voltar aos primeiros passos, para que você supere os primeiros passos. Não é para ter uma vida igual, mas para ter uma vida melhor. É assim que Jesus nos chama. Terceira e última aplicação: colecione experiências com Jesus que mantenham o seu coração atento às coisas de Deus. Colecione experiências com Jesus que mantenham o seu coração atento às coisas de Deus. Esteja nos cultos, esteja nas células. Lembre, os seus filhos precisam perceber isso na sua vida. Beleza? Muitas vezes eu falho nesse sentido, eu oro, mas meus filhos não sabem que eu estou orando. Mas eles precisam saber, para eles entenderem que isso é importante. Muitas vezes eu leio a Bíblia e meus filhos não sabem que eu leio a Bíblia, mas eles precisam saber. Recentemente eu fiz uma descoberta. Meu filho se surpreendeu com 6 anos de idade ao saber que eu oferto na igreja e entrego dízimo. Ele ficou surpreso. E eu pensei assim, como assim, cara? Você está 6 anos na igreja. Quase que eu falei para ele, rapaz, você tem olho, não vê. Você tem ouvido, não ouve. Você não lembra. Mas eu pensei, sabe o quê?
Cara, agora eu oferto como? Aplicativo. E a gente nem faz na hora do culto, que eu sou meio lerdo. Então, eu não vou conseguir mirar um negócio ali e tal, eu faço em casa. É minha esposa que faz, na verdade, a Raquel. Então, ela faz, ninguém está vendo, meus filhos não estão vendo. Então, eles descobriram isso essa semana. O quê? A gente pode dar dinheiro para Deus? A gente dá dinheiro para Deus. Ele, mas como? Tipo assim, né? Deus vai vir com a mãozinha dele lá do céu. Então a gente deposita na conta da igreja. Ele, quê? Caramba, que coisa. E o que acontece? Cara, é para o reino, investido no reino. Ele, descobriu. Faça com que seu filho veja isso. Eu também estava desatento. Deixa seu filho saber que você está jejuando. Recentemente, conversando com um menininho aqui que deve ter 5 anos. Se eu errar a idade, eu sei que vai ser terrível, mas beleza. 5 anos, Samuel, filho da Laila e do Wallace. Ele estava ali na cantina, sentadinho, eu falando com ele. Aí ele falou, tio Clóvis, agora eu estou jejuando. Falei, cara, que maneiro. E aí ele explicou como é que era o jejum. Aí meus filhos ouviram. Aí meus filhos falaram, então, vamos jejuar também. Eu, maravilha, de celular, que eu posso orientar também, né? Celular, vamos jejuar de celular, de joguinho. Mas olha só que coisa importante. Certamente, se os pais não jejuam, o filho não jejua, não aprende. Mas os pais têm que jejuar e não somente isso, falarem para os filhos. A gente às vezes fica meio na paranoia que a Bíblia fala para ninguém saber, né? Tipo assim, você pode falar nesse sentido, não tem problema. Dentro da sua casa alguém vai saber, né? Não tem jeito. O senhor está fazendo comida lá, você... não vou falar nada. Aí fica na mesa e não come nada. Aí fica assim, não posso falar. Não posso falar, mas... Cara, você avisa para alguém, não tem problema. Esses dias uma irmã testemunhou também com o coração tão aquecido, né? Que a gente estava num velório, num sepultamento, aí teve um culto de gratidão pela vida do nosso irmão que partiu. E ela falou, cara, fui visitada por Deus nesse culto. Fiquei surpreso assim, né? Fui visitada por Deus nesse culto. Você tem que colecionar esse tipo de experiência. Me lembro que recentemente eu fui visitar uma menininha aqui da igreja que estava internada, né? Uma criancinha. E aí que estava com a mãe, né? Na internação. E aí, visitei e tal. Aí na hora de sair, propus da gente orar. Só que aí eu resolvi perguntar assim, e aí mãe, o que você quer que eu ore? Aí ela falou assim, eu quero que você peça para minha filha receber alta amanhã. Cara, eu não esperava por esse pedido, beleza? Eu esperava assim, ora para minha filha ser curada, tal. No tempo de Deus, né? Beleza, a gente vai orar. Aí ela falou assim, eu quero que você peça para minha filha ser curada e ter alta amanhã. Cara, na hora eu duvidei. Mas eu pensei assim, como é que eu não vou orar? Ela pediu, né? Agora eu vou orar. Aí orei. Descrente. Mas a fé da irmã era muito maior do que a minha. Fé de mãe, né, cara? Quem é mãe aí? Infelizmente os pais estão lá embaixo, as mães estão lá em cima. Não se compara a oração de uma mãe. Deus ouviu a oração daquela mãe, não foi a minha, irmãos. Foi daquela mãe. E a menina recebeu alta no dia seguinte. Cara, que coisa maravilhosa, né? Como que você vai colecionar essas experiências? Na célula, nas vigílias, no discipulado, no final de semana de treinamento. Semana que vem, irmãos. A aplicação mais rápida que você vai poder colocar em prática aí essa semana é essa. Terminou o culto, você tem que se inscrever. Vai ter um módulo aqui chamado discipulado para toda a igreja. Você tem que estar inscrito nesse módulo. Porque talvez você tenha tido uma experiência ruim no discipulado, né, em outras situações. Eu mesmo vim aqui para a Igreja Oceânica. Eu vim assim, quando falaram de discipulado para mim, eu pensei, Deus me livre. Usei até o nome de Deus, né? Coisa horrível. Falei, Deus me livre, não quero discipulado, não quero de jeito nenhum.
E aí Deus foi, né, moldando meu coração e tal, aí eu, beleza, vou fazer uma experiência. Cara, foi maravilhoso para mim, foi um momento mesmo que eu cresci na fé, assim. Foi um divisor de águas na minha vida. Vai ter um módulo falando sobre isso. Se você já está sendo discipulado, já discipula, você precisa participar com certeza. Se não, você precisa participar com certeza. A gente tem que estar aqui junto, colecionando essas experiências com Jesus, para que isso amoleça o nosso coração, irmãos. É de uma hora para outra, é de um segundo para o outro, a gente se distrai e o nosso coração vai endurecendo. Eu lembro do exemplo de Maria. Maria sempre guardava tudo o que acontecia com Jesus, ela guardava no seu coração. A Bíblia registra isso, e Maria guardou no seu coração, e Maria guardou no seu coração. A nossa vida tem que ser assim, irmãos, a gente tem que guardar intencionalmente no nosso coração. Aqui, vivi sinais maravilhosos nessa igreja, vi prostitutas se arrependendo e crendo no Evangelho, vi dependentes químicos se convertendo e sendo libertos também pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu vi um homem entrar aqui nessa igreja em 2012. Esse homem era pior que o gadareno. Lembra da história do gadareno, com mais de 1000 demônios? Esse homem era pior que o gadareno. Esse homem foi tocado por Jesus Cristo. Esse homem hoje é pastor do Evangelho de Jesus. O Evangelho é o espelho da nossa vida. Se você se sente distante, com o coração endurecido, distraído, o Senhor te chama a voltar aos mesmos lugares, aos mesmos hábitos, a retomar a sua caminhada com Jesus Cristo. No final desse texto, que é o verso 22, Jesus vai para Betsaida e cura um cego em 2 etapas. Betsaida é justamente o lugar onde houve a primeira multiplicação de pães. Cara, olha como é que Jesus é misericordioso, né? Jesus fez tudo na frente dos discípulos, eles com o coração endurecido. Jesus diz que eles têm que se lembrar. Jesus fala para que eles se lembrem. Jesus leva os seus discípulos para o lugar do início, da primeira multiplicação, para que o coração deles se converta mais uma vez. A conversão é assim, irmãos. Todo dia o nosso coração é tipo o coração de um Fusca desalinhado. Puxa para um lado e a gente, pelo auxílio do Espírito Santo, puxa para o outro. Esse cego teve a visão dele restaurada. Chegou um momento que ele viu pessoas como árvores andando. Jesus restaurou a sua visão completamente. Que seja assim comigo nessa noite. Que a minha visão seja restaurada pelo Evangelho de Jesus. Amém. Senhor, a gente te engrandece pelo fato de que você tem caminhado conosco e tem insistido no nosso próprio coração, para que o nosso coração esteja colado ao Teu, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque você, pelo Teu Santo Espírito, pode nos fazer recordar daquilo que a gente precisa, Senhor, para que o nosso coração se aqueça, para que a gente retome a nossa caminhada diante do Teu Evangelho, para que os nossos filhos sejam influenciados pela nossa fé também, Senhor. Você pode fazer isso, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que nessa noite você toque nos corações, assim como no meu, Pai, para que a gente, ainda nessa noite, cante todos os louvores que serão cantados aqui de todo o coração, Senhor, como se fosse o último momento da nossa vida, Senhor. Que a gente entregue para você toda honra e glória que são devidas ao seu nome, Senhor. Usa a nossa vida para isso, usa a Igreja Oceânica para isso. Em nome de Jesus, amém.